Boa noite, sou filha amada de Deus, vencendo a orfandade, rejeição, ira, falta de compaixão, perfeccionismo. Meu nome é Jennifer. Quando refletimos a respeito do que testemunhar, nos damos conta do quanto Deus já fez, faz e ainda fará por nós. E hoje eu quero contar um pouquinho disso tudo e um pouco do que Ele fez através dessa ferramenta que é tão preciosa nas nossas vidas. Eu nasci em um lar cristão, mas com pouco relacionamento com Deus. Meus pais sempre foram e ainda são referências de pais para mim. Me deram a melhor educação, amor, carinho e nunca deixaram faltar nada. Na minha adolescência, aos 13 anos, eles se divorciaram. E aí começou uma transformação silenciosa na minha vida. Digo silenciosa, pois foi aos poucos. E quando percebi, já estava envolvida com muitas coisas desse mundo. A principal mudança da minha vida, com certeza, foi no meu coração. Eu perdi a empatia com as pessoas. Minha mãe sempre me chamou de florzinha de maracujá. E nessa época, ela acrescentou uma apimentada na frente. Pois ela percebia que eu já não era uma menina calma e doce. O meu brilho foi se perdendo aos poucos. E quando me dei conta, a única coisa que importava para mim era a minha própria vontade. Fiquei anos afastada de Deus e cada vez mais cega espiritualmente falando. Com 15 anos, mudei de igreja. Fui para a igreja que a minha mãe estava. E, infelizmente, eu não tive nenhum suporte por lá. Comecei a me tornar uma pessoa religiosa, julgadora e não tinha nenhuma paciência para lidar com as pessoas. Logo eu, totalmente sanguínea, que ama uma roda de conversa. O pecado do outro sempre era maior do que o meu. O que eu fazia de errado sempre era fácil de ser consertado. Já do outro, como ele iria arrumar aquilo? Não tinha como, porque o pecado do outro era gigante perto do meu. Que ironia, né? Cortar as pessoas da minha vida era muito fácil. Caiu no meu conceito? Eu não quero mais a sua amizade. Me frustrou? Por que mesmo que eu preciso de você na minha vida? Não conseguiu aceitar o que eu digo? Então eu não preciso mais de você. Eu resolvia tudo de uma forma fria, sem me importar com o sentimento dos outros. Quando eu pensava em algo, era muito fácil de externar, desde que isso ferisse ao meu próximo e não a mim. Fui criando um muro tão alto onde ninguém conseguia escalar, e muito menos me abalar. As pessoas notavam que eu era fria e sem emoção, mas jamais notariam se eu estivesse sofrendo com algo, porque demonstrar o que eu estou sentindo era sinal de muita fraqueza para mim. E isso me incomodou por muito tempo. Para eu explodir, erguer minha voz e até mesmo gritar com alguém, bastava contrariar meus achismos. Eu falava como as pessoas, como se eu fosse superior a elas, com grosseria. Provérbios 12, 18 diz: há palavras que ferem como espada, e assim era o que saía da minha boca. Palavras que feriam, que causavam tristeza, e eu estava protegida com o meu muro, mas saía atingindo todos os que estavam na minha mira. Fiquei nessa vida por 10 anos. Nunca deixei de ir na igreja, pois eu ainda tinha pelo menos a consciência de que precisava obedecer a minha mãe. Ela mandava eu ir no culto e eu ia. Era só de corpo presente, mas eu estava lá. Foram 10 anos de muitos altos e baixos. Até que realmente eu entendi que Deus sempre esteve me esperando. Sempre esperou meu retorno, esse tempo todo. Eu era como uma ovelha perdida sendo procurada. Deus me chamava pelo nome, mas eu estava tão distante que não conseguia ouvi-lo. Então, em 2017, eu tomei uma decisão. Eu estava cansada de uma vida sem sentido, cansada de viver para mim mesmo, e me rendi. Me rendi aos pés daquele que sempre me amou, daquele que cuidou da minha história mesmo sem eu perceber. Começo de 2017, vim para Nibe. E com meu coração totalmente rendido, eu me entreguei. A partir daí, a transformação de vida começou. Em Efésios 2, 4 ao 5 diz: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. O amor de Deus me deu vida, me resgatou, me mudou, me deu coragem de começar meu processo de restauração. No começo de 2018, começou o CR.
e junto com ele uma fase de muitos desafios. Eu precisava destruir o muro que tinha construído, senão tudo seria em vão. A cada tijolo que Jesus derrubava, eu podia enxergar uma nova Jennifer, totalmente refeita aos olhos do Senhor. Minha oração todos os dias era para que eu tivesse amor pelas pessoas, que os meus achismos ficassem de lado e a única ótica da minha vida fosse a ótica de Cristo. Eu pedia para que a essência de Cristo fosse a minha essência e que não vivesse mais do meu jeito, e sim do jeito que Deus se agradasse de mim. Confesso que minha caminhada não foi fácil. Negar nosso eu todos os dias, eu creio que é o maior desafio do cristão. Entender que temos orgulhos em tantas áreas e ter que passar por cima dele nem sempre é fácil, ou nunca é fácil. Sempre digo, o evangelho ele é muito simples, mas o simples é diferente do difícil ou do fácil. Junto com o CR, que agora é o 30 Semanas, comecei a fazer o CENIB, que agora é a Escola da Palavra, CENIB de temperamentos, aconselhamento bíblico, amando uns aos outros, e tudo que pudesse me ajudar com as pessoas. Com essas ferramentas, eu fui encorajada a colocar tudo para fora, o que eu tinha guardado dentro do coração. E junto com o Espírito Santo, eu consegui abrir os olhos para as coisas espirituais novamente. Entendi que o pecado do outro só era diferente do meu, mas tinha o mesmo peso no plano espiritual, o que fazia que todos fôssemos iguais. Entender isso ajudou a não julgar e tratar todos com amor. Deus me colocou à prova, trazendo pessoas para se aconselharem comigo a respeito de coisas que eu achava um absurdo um cristão fazer. E na hora, eu ter a compaixão por aquelas vidas, que não vinha de mim, uma compaixão que vinha do Espírito. Não existe como contar tudo o que Deus fez no tempo que eu tenho aqui, mas com certeza a Jennifer que existe hoje é uma pessoa totalmente nova. E mesmo sendo nova, ainda está sendo moldada e aperfeiçoada todos os dias. Hoje, meu único desejo é para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. E nesse propósito está incluso eu amar pessoas todos os dias, ajudar, suportar, orar, está incluso também passar por cima do meu orgulho, me render, espelhar a luz de Jesus por aí. Hoje não tenho dificuldade nenhuma em dizer que eu estava errada ou me calar diante de alguma situação. Hoje eu vejo uma pessoa em situação vulnerável e não penso mais que ela está nessa situação por conta das escolhas dela, mas penso no propósito que existe atrás de cada coisa. Hoje posso dizer que consigo enxergar as pessoas com a ótica de Cristo, porque eu sei como é bom Ele me enxergar com a ótica dele. Hoje eu vivo para Ele, e eu viver para Ele é eu viver por pessoas, eu viver por vocês, pela minha família, meus amigos e qualquer outra pessoa que atravessar no meu caminho. Afinal, nossa missão é continuar o que Jesus fazia nessa terra. E por fim, hoje eu só tenho a agradecer, porque foi através de pessoas restauradas, curadas, amadas, filhas de Deus, que eu estou aqui contando o meu testemunho para vocês. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus tem muito mais para nós. Tenha coragem de experimentar o novo de Deus todos os dias. E obrigada pelo seu silêncio.